Boa noite, gente. Sei que tem gente nova na casa, sejam bem acolhidos, que Deus possa entrar na sua vida com mais rapidez que vocês permitam. Meu nome é Marconi, seu aviso que eu não sou cego, eu estou. Já para aparecer a cena de farol. Mas antes da gente começar a nossa palestra, nosso bate-papo, como de sempre, eu gostaria que vocês fizessem duas coisas importantes e até com ensinamento. Quando vocês, por exemplo, para a gente orar, para a gente conversar um pouco sobre Deus, sobre a espiritualidade, tem umas coisas que é importante que a gente saiba, até melhor. Quando a gente não tem conhecimento, tudo bem. Mas vamos lá, duas dicas antes da nossa oração. Primeira dica, aí vocês respondem só sim ou não. Se eu pegar uma maçã nas minhas mãos aqui e for entregar a vocês, vocês recebem com a mão aberta ou fechada? Aberta. Porque não tem como você pegar a maçã com outra parte do corpo. Tem, mas é brincadeira. Você não pode receber nada de mão fechada. Se eu pegar um pacote de nota de R$200 e for entregar para você, você vai ter que pegar as mãos abertas, né? Para pegar, tem que dar uma briga. Passa, obrigado. É tão importante que a gente também abra as mãos para Deus. Quando vocês sentarem ali para receber o passe e quando fazer o tratamento sobre sessão, não fique de pernas cruzadas, não fique de braços cruzados, nem muito menos feche as mãos. Deixe Deus agir, entregue a Deus em mente, corpo e espírito. Abra as mãos, bota a mão, as duas mãos abertas, suas coxas, né, para que a espiritualidade haja, a energia entre, descruza as pernas, para não bloquear as coisas boas que estão chegando para você. E agora que vocês sabem, a espiritualidade vai trabalhar agora em vocês de mãos abertas. Porque somente de mãos abertas você recebe o que Deus te dá. Então eu convido a todos, descruzar as pernas, o braço, colocar a mão no colo, mãos abertas. Fechar os olhos e respirar devagar para a gente conseguir fazer uma oração melhor para todos. Vou dar aí 3 segundos. Pai Celestial, Deus amado, que eu amo e confio, aqui vos apresento, Deus, todas as pessoas que estão aqui, encarnados e desencarnados, para conhecer um pouco mais sobre a nossa espiritualidade. E peço permissão, Deus, para que o Senhor entregue a todos aqui as soluções para os seus problemas, que todos saiam daqui melhor do que chegaram. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus entre na vida de cada um de vocês. Permita que Deus entre. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço. Que a espiritualidade maior que sobressaia aqui neste local, neste momento. Obrigado, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos conversar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar sobre a verdadeira propriedade. E dentro deste tema, também nós vamos falar sobre, você não, uma parte que você fala, que você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Nesse texto maravilhoso do codificador do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ele nos deu a esse tema como uma verdadeira propriedade. São poucas palavras que tem, mas um contexto muito importante. Então, nós vamos conversar e falar de Jesus. Em Mateus 19 e 20, certo homem se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus: Senhor, o que posso fazer para entrar no reino dos céus? Jesus olha para ele e responde: obedecer às leis de Deus
leis. Jesus responde: não matarás, não furtarás, não cometereis adultério, amar o próximo. O homem responde: tudo isso eu já tenho feito e observado. O que mais falta, bom Senhor, para me entrar, alcançar o reino dos céus? Jesus responde: bom, não. Bom só existe um, Deus. Pega tudo que tens, vendei e dai aos pobres. O homem baixa a cabeça e sai triste, porque Jesus conhece o coração daquele homem, rico, muito rico naquela época. E veja que a gente está falando de muitos anos atrás. E o homem não conseguiu ainda mudar, baixou a cabeça perante o Senhor e saiu. Jesus, no final desse capítulo, ele diz: é mais fácil um homem entrar, um camelo entrar pelo buraco, no furo de uma agulha, do que o homem entrar no reino dos céus. Aliás, o homem rico, ou rico, entrar no reino dos céus. Esse texto em algumas Bíblias muda, né? Então Jesus diz: vai, vende tudo que tens, pega o dinheiro e dá aos pobres. E tem alguns textos bíblicos que não falam em dinheiro, falam de tudo. Tudo. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. No Evangelho Jesus fala disso. Então eu pergunto para vocês: onde está a verdadeira paz que você vai encontrar? Onde está a verdadeira propriedade? Onde Deus te deu tudo. Se você tem casas, sítios, fazendas, eu sou o dono. Não, você não é o dono. Você não é o dono nem do seu corpo. Tudo que está aqui neste momento, neste plano espiritual, não pertence a nós. Nós somos cuidadores. Certo? Essa começa a verdadeira propriedade. Vai, vende tudo que tem, dai aos pobres e terás riquezas no reino de meu Pai. Ninguém crê, né? A riqueza. As pessoas não tomam atitude. O seu sítio, a sua casa, que você ora está morando, com certeza daqui a, se não tiver nenhum bebê aqui, mas daqui a 70, 80 anos, ninguém vai nem se lembrar de você. Porque você não é o dono. Quando você desencarna, hoje nem o sapato você leva, nem a sandália. O corpo pertence a Deus, Ele te emprestou. Ao pó do veio, ao pó do vais. E todas as riquezas que você tem, não é mais sua. Nunca foi. Ou a gente, alguém aqui foi para outro plano, já dono de fazendas, de sítios, de casas, de mansões. Não vai. Não leva. Não te pertence. A riqueza está aqui para o seu bem e prazer. Todos vocês aqui podem alcançar riqueza. Podem e devem. Deus abençoe que alcance. Mas você não é o dono, você é cuidador. A sua verdadeira propriedade não está aqui. Mas ela é adquirida aqui, com seus atos, com suas atitudes, com seu jeito, com suas economias. Ou hora você pega uma casa pequena, transforma ela, recupera e embora, deixa toda restaurada, lindíssima, parabéns. Você vai usufruir quando tiver vida aqui daquele bem, mas sabe que ele não te pertence. Nem a você, nem a seus netos que herdarão, nem a seus bisnetos. Não. Porque não pertence a você. Eu acho que vocês estão entendendo já. Muito importante que a gente fala aqui, além dessa riqueza, como Jesus diz, não conseguirás agradar nem a Deus nem a mamão. Tu não pode servir dois deuses. O dinheiro também não é teu. Os faraós, né, quando morreram, botavam todos os seus tesouros num canto e ficavam mumificados com aquilo ali, acreditando que iriam voltar a vida daquele jeito, com aquele corpo. Só agora eles estão reconhecendo que não é daquele jeito. Então Deus
na sua infinita misericórdia, nos deixa cuidadores do nosso corpo, cuidadores da nossa alma, do nosso espírito e cuidadores da propriedade que está aqui. Toda a riqueza que está na terra é para nós usufruirmos, vivermos bem, não ter dificuldades, mas ter na cabeça que aquilo não é teu. Lá onde Pedro Leopoldo, onde Chico morava, e tinha a casa espírita que Chico trabalhava, casa Luiz Gonzaga, certo homem dizia para Chico: Chico, quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar na loteria, eu vou doar 20 mil para a casa espírita. Então, Chico Xavier dava um sorriso: será bem recebido, meu irmão. Aquele homem ganhou e sumiu, passou anos sumido da cidade de Pedro Leopoldo. Certo dia, Chico Xavier indo para a casa espírita, encontrou-se com um homem. Chico, meu velho e querido amigo, eu vou hoje doar os 20 mil que eu prometi. Chico Xavier deu uma risada, olhou para ele e disse: meu irmão, vá orar, aceite os irmãos que estão aí, vá para Deus, porque você já desencarnou, você está morto. Mesmo em espírito ele estava morto, porque o homem só permanece vivo para o seu reino dos céus quando ele desapega de tudo. Quem assistiu aqui o filme Nosso Lar, em certo momento André Luiz lá, ele já no plano espiritual, no Nosso Lar, com saudade da casa dele, da família, ele pediu sempre para ver. Tempo se passou, anos se passou e ele não percebeu. E foi permitido a ele retornar à terra e visitar a família dele. E quando ele chega, ele olha e vê os netos correndo, os filhos que eram filhos, crianças, hoje adultos, a esposa, ex-esposa, viúva dele, estava com um novo companheiro. E ele teve o que naquele momento? Ciúme. Teve ciúme e ficou fraco, tanto ele quanto o esposo atual da ex-esposa dele. E a espiritualidade levou ele para o nosso lar. E quando ele se recuperou, ele perguntou: aí ele disse: olha, você teve ciúme, aquilo ali não te pertence mais. Enquanto você não desapegar, vai estar doendo aquele homem. E ele passou alguns momentos, anos ali, ou meses, no céu, no nosso lar. E quando ele se recuperou, ele sentiu que agora já podia voltar à terra e visitar a família. E quando ele chegou para visitar, ele viu aquele homem, que ora agora era o esposo da ex dele, e ele já não teve ciúme. Mas o homem estava doente, né? Não se recuperava. Desde o dia que ele visitou a família, e aquele homem passou mal também. Não foi só ele como espírito. Então aquele homem passou mal e de cama. Ele viu aquele copo de água ao lado da cama, o homem enfermo, e ele não toca na água, ele faz aquela passagem de oração. E quando aquele homem toma água, ele se recupera no outro dia. Veja como a espiritualidade age. O homem encarnado não sabia de nada, só passou mal e ficou doente. Ele desencarnado, já conhecendo, dessa vez ele soube se comportar, entender que aquela família não era mais dele, ele estava ali para cuidar. E aquele homem se recupera. Essa passagem do nosso lar desde que começa até terminar, é um enorme ensinamento para todos nós. Quando vocês estão aqui e abrem as mãos, porque assim, para quem não sabe, a espiritualidade superior, ela te rodeia, mas ela não te alcança. Porque Deus também, do jeito que Ele deu o livre-arbítrio, Ele só entra na sua vida se você deixar, se você permitir que Ele entre, se você chamar Ele. Mas a gente passa a vida inteira aqui só chamando a espiritualidade negativa, os irmãos não evoluídos.
Quando leva uma topada, a primeira coisa que você diz, geralmente, é um palavrão. Quando você fica com raiva de alguém, você diz outra coisa, palavrão. Até coisas simples, como tentar pegar uma linha e passar pelo buraco da agulha, você vai ali para costurar um botão e você vai errando ali, miséria, não sei o que, ai que minha visão é ruim. Caramba, você chama tanto do problema para você. Que tal parar de chamar o problema? Porque a espiritualidade inferior, ele entra na tua vida, porque ele é para destruir tua vida. Ele não está satisfeito em ficar ali sozinho, zoando no tempo, não. Mas, e você chama ele, quando você chama ele, você está permitindo que ele age na sua vida. Então, que tal mudar? Chamar sempre por Jesus. Pedir a seus irmãos protetores, embora você não saiba quem, mas eles estão aqui do seu lado. A casa hoje não está muito cheia. Não de pessoas encarnadas, mas desencarnadas está mais do que a gente cheia. Quem não pôde vir hoje, porque a permissão divina não foi para mim. Mas isso não significa que Deus não está com ele. Todos nós temos nossos guias espirituais, esses anos. Mas é preciso dar permissão, abrir as mãos na hora da oração, para que Deus haja, espiritualidade agir, Deus agir na sua vida. Essa verdadeira propriedade, eu acho que vocês já entenderam. Aí tem algo importante. Até terça-feira passada, quando a gente é espírita, a gente sabe que está natural. Quando a gente tem um entendimento espírita, também é natural. Terça-feira passada aqui, não sei se foi terça-feira passada, a irmã já estava incorporada aí, ela não veio para aqui em coração para trabalhar tudo, dar os avisos, e o telefone de alguém tocou. Então ela foi mais enfática na palavra de Deus. Ela estava certa. E quem deixou o telefone tocar não estava errado. Porque a espiritualidade inferior também ela faz isso. Eu estava aqui um certo dia com o celular, eu botei no modo avião, botei no modo silencioso, não desliguei, porque meu celular não sei que frescura ele tem. Você aperta para desligar, ele desliga, ele daqui a pouco religa. A única coisa é você deixar no modo avião, silencioso, e desligar o Wi-Fi, tudo. Hoje não é que o telefone tocou. A sorte que a espiritualidade inferior esqueceu de ligar a chamada para fazer zoada, ele só ficou vibrando. Eu disse, pronto, pelo menos isso. Acontece. Sabem por quê? Nesse mesmo tema da verdadeira propriedade, essa mesma conversa, tem algo importante que todos nós temos que saber. Não devemos dar chance para o inimigo, os espíritos não evoluir, perturbar a gente. Você tem que desacelerar. Eu vou falar pela Força Aérea, nós temos aviões, todos os aviões grandes, Boeing, da Força Aérea, e uns também, MiG, esse jato também, enfim. Ele tem uma alavanca, que a gente chama de, a gente chama de alavanca, mas o nome de certo é homocinético. Aperta a homocineta para frente, não é de carro não, né? de tração de carro não, mas é um acelerador que você vai apertando assim. Quando chega na cabeceira da pista, que é para voar, ele aumenta a velocidade, o piloto não solta o freio, aí daqui a pouco ele mostra o neto à frente, aí bota ali na velocidade que ele quer, o avião vai, ele aperta mais, e depois puxa o manche, o avião sobe e decola. Essa ação a gente chama de acelerar. E quando o avião vai pousando e bate os pneus no chão, ele desacelera, para que o avião fique ali estacionado no momento certo, na posição certa. Se vocês entenderam, eu estou falando agora de nós, todos nós. Nós temos que desacelerar. Quando a gente vem para a casa espírita, a gente passa o dia todo na correria, seja na cozinha, seja na casa lavando, limpando, mas com pensamento em vir para casa com o horário de chegada. Às vezes a gente esquece de desligar o celular. Por isso que todo dia é avisado aqui, todas as palestras. Desliga o celular.
Quando o trem passa aqui, que às vezes a gente está aqui, vocês sentem uma vibração aqui, o trem passando aí, bem pertinho. Não é verdade? Porém, do mesmo jeito, a espiritualidade que está ali com os irmãos incorporados ou trabalhando, essa vibração do celular perturba muito os irmãozinhos, corta a ligação. Então, eu convido a todos vocês, quando forem para casa e a partir de hoje, desacelerem. Sabe como? Vocês perdem muito, nós perdemos muito quando a gente não desacelera. Chega a segunda-feira, já está planejada no domingo. Segunda-feira é 5 horas da manhã, você faz tudo, corre, faz café, vou trabalhar, não olha nem para a esposa, não olha nem para o esposo, para os filhos. Pega ali, liga a moto, liga o carro e vai embora. E aí começa o seu dia a dia. Você senta para se alimentar rápido. Não, vou comer aqui no restaurante que é rápido. Perde 20 minutos comendo, mastigando e às vezes nem sai direito do restaurante com o alimento decente. Já sabe que tem pressa. Você desacelerou? Não. Você fez igual o piloto quando pousou aquela nave? Não. Você não desacelerou. Aí você perdeu o que, meu amigo? Você perdeu de dar um abraço na esposa. Você perdeu de dar um cheiro no filho, na filha. Você perdeu a oportunidade de fazer um café e dizer: tome aqui um cafezinho quente, feito agora. Você perdeu o abraço da sua família. Então aquele trabalho, tudo que você está fazendo ali, é para ter um carro bom, ótimo. É para ter uma casa boa, o conforto da sua família, ótimo. Mas o bem-estar familiar, a vida espiritual, valoriza aquilo que Deus te deu, tua família, você perdeu. Assim, quando você para com seus 40, 50, 60 anos, você para, olha pelo retrovisor, começa a se lembrar. E muitos de nós esquecemos o quê? A nossa filha, quando era bebê, corria de um lado para o outro. A gente perdeu os passos que a filha vai começar a caminhar, ou o filho. A gente perdeu momentos maravilhosos quando a esposa está grávida. A gente perde momentos bons quando a gente está com o esposo. Quantas vezes a esposa faz um lanche bonito, um café romântico, e você, na sua pressa, vai embora. Deixa passar os momentos maravilhosos, porque está com foco em outra coisa. O dia a dia é puxado. E hoje neste mundo, para ganhar dinheiro, é mais difícil ainda. Mas se você desacelerar, Deus vai dar uma brecha e você vai dizer um dia: encontrei, pena que foi tarde. Não, não foi tarde, foi o momento certo. Eu encontrei o que eu gosto de fazer e ganho dinheiro. Há 2 meses atrás, eu estava na casa de uma pessoa que eu sempre vou, na calçada perto de casa, e fico conversando com ela. Esse pessoal é todo espírita nessa casa. E como nós estamos em fase de evolução, e essa pessoa, enquanto um rapaz já chegou com a moto, eu não o conheci, embora ele me conhecia, quando eu estava vendo. Enfim, a mãe dele, inclusive, é dona de um centro de Umbanda. Ele faz trabalhos maravilhosos lá também. E ele, filho dela, mas ele está todo o tempo com raiva. Ele começou a desabafar com a senhora lá perto, que conhece ele desde criança, e eu também conversando, e ele falando que não conseguia perdoar o pai. Eu me intrometi. Por quê? Rapaz, desde que eu era menino, assim, 2 anos, meu pai: cadê fulano? Está ali, chama ele aí. E toma de tapa. E ele não sabia por quê. 3, 4, 10, 15, 30 anos, e o pai fazendo isso com ele. O pai desencarnou. E ele nunca perdoou o pai. Nunca. Quando eu cheguei para ele conversando, eu disse para ele: posso lhe dar um conselho que já lhe deram? Você não perdoou seu pai? Não, não. O pai já morreu, você não perdoa? Não. Perdoa, não. Como é que está a tua vida? Minha vida, separei, já casei, eu me separei. Eu tenho uma filha, a filha não fala comigo, já tem 16 anos. Eu não consigo trabalhar direito. Eu comecei um negócio aí de tapioca, mas está difícil. Não tenho onde morar. Agora moro num galpão onde é a casa espírita da minha mãe. Eu durmo lá. Eu faço minhas tapiocas lá para vender. Está vendendo bem? Não. Comecei agora, mas não estou vendendo bem não. Sabe o que falta em você?
Inclusive nosso amigo na palestra anterior falou isso. Sérgio. Perdão. Desacelere. E como é que eu faço? Faça agora. Tire os seus sapatos. Eu acho que vocês pegaram aqui seu Angel. Não, Angel não. Esse seu Angel ainda está palestrando, acredito. Esse é o Nestor. Excelente palestrante. Conhecedor profundo da doutrina espírita. Eu usei as palavras dele. Usei o conhecimento que ele passou para a gente. Tire os pés. Mas naquela árvore mais grossa, aquela dali, ó. Aqui em Salvador, bem à frente, aí. Vá no seu pé da guarda. Tire os sandálias, os sapatos dos pés. Bota os pés na mãe natureza, que é a terra. Abraça aquela árvore. Tem que ser grande, viu, gente? Não pode ser árvore pequena, não. Que morre. Abraça aquela árvore, bota o seu rosto de lado assim, fecha os olhos. Faça a oração que você conhece, seja qual for. Peça perdão ao seu pai. Peça para Deus levar a espiritualidade. Levar para seu pai o pedido de perdão. Se perdoe e faça um voto com Deus. Não me interessa, você e Deus. Ele fez. Mesma hora que eu terminei de falar, eu fui da senhora Carmiguel, vai lá e faça isso. Ele foi lá, passou em 5 minutos na água abraçado lá. Chorou em 5 minutos. Chegou lá para mim, achei que soluçava. A senhora perguntou: e aí, fulano, como é que está? Ele disse: eu estou tão aliviado, parece que tiraram 20 quilos das minhas costas. Pronto. Perdoou mesmo, o coração perdoei. Fez seu voto com Deus, fiz. Aí com Deus não se brinca. Cumpra. Já faz 2 meses. Não é que o cara saiu de uma bicicleta, foi com uma moto? Não é que ele agora está vendendo 400 tapioca por dia? E agora já foi para a faculdade, está fazendo gastronomia? E disse que se eu tivesse conhecido Deus antes, teria sido tão maravilhoso. Então a gente pede como espírita e dá uma pequena dica para aquela pessoa. Quando ele já fez as pazes com sua filha, já. E eu pago a pensão que eu não pagava. Quando ela vinha, eu vou lá e entrego. Ela agora me abraça. E antes tinha raiva de mim. Então o que volta a gente? Para vocês valorizar a propriedade que Deus te deu aqui. O teu corpo, os teus conhecimentos. Essa verdadeira propriedade que ora não pertence a gente, nós só cuidamos. Mas temos que cuidar dela. Se você se identifica e você tem amor por plantas, cuide delas, que são seres vivos. Eu já desencarnei, eu não sei quantas vezes, mas eu tenho certeza que em um certo lugar que eu vou sempre, aquela árvore que ora está ali, foi eu que plantei outras vidas. Ela tem mais de 250 anos. Mas por que marcou? Porque eu chego lá e me sinto tão bem, tão maravilhoso. Eu sinto orgulho de muitas coisas que eu fiz certo. E tenho desprezo por mim mesmo quando eu não conhecia a espiritualidade, que eu fiz tanto de errado. Nas leis de Deus só teve uma que eu não deixei de fazer, que foi amar o próximo e amar Deus sobre todas as coisas. Mas tudo que tem lá, eu só não roubei também, viu? Deixa eu me lembrar aqui, fazendo pecado. Mas já fiz muita coisa errada, não matei. Não matei uma pessoa viva, não matei a espiritualidade dela, quando eu dizia as coisas que eu não acreditava. Cometi adultério, errei muito. Meus 20, 22, 25 anos, eu errei muito. Mas quando eu conheci a espiritualidade, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, tudo mudou na minha vida. E hoje tudo que eu tenho eu agradeço. Mas quando você agradece a Deus por ter ficado cego, agradeço. Deus está me livrando de alguma coisa. Plena pandemia, diabético. Minha esposa teve Covid no dia que eu cheguei da cirurgia, da minha primeira cirurgia da visão. E ela sentada perto de mim com Covid, pesado. Ela era em casa e a filha da minha irmã, minha sobrinha, em casa também com Covid. E o medo, que foi logo no começo, na época que estava se tocando terror. E Deus me deixou em casa. Eu não saía para nada.
Minha esposa, minha irmã e meu irmão tomavam conta de mim. Então eu entendi, a Deus, que se eu tivesse saído para a rua, eu ia sair, porque eu queria entregar sacolão, fazer sopão, eu queria fazer alguma coisa, mas não podia. Então a única coisa que eu pude fazer, que foi muito melhor, foi oração. Mas eu perdi momentos muito importantes na minha vida, porque eu não desacelerava. Não desacelerava. Trabalhei muitos anos fora do quartel, e eu trabalhava fora, dirigindo o carro, fazendo compras para o quartel. Eu fazia uma lista de 20 itens e tinha que cumprir a minha meta. Todo mundo chegava em casa na sexta-feira, de 1h da tarde, o expediente era meio, eu chegava de 8 da noite. E durante a semana eu chegava de 7, 8 horas da noite. Eu não desacelerava. Chegou um momento que eu recebi uma palestra da verdadeira propriedade e eu observei que eu estava me lembrando de poucas coisas das minhas filhas. Coisas que eu podia fazer. E aí eu digo para vocês, pega essa verdadeira propriedade que vocês entendem hoje, e ora Deus botou sobre seu comando, sobre suas asas, sobre sua proteção, e começa a praticar aquilo que Jesus pediu para a gente. Desacelere. Não espere chegar o domingo para imaginar que talvez vai à praia. Você pode ir de carro, terminar seu expediente, em casa mais cedo, chegar de 4 horas da tarde, ligar para a esposa, pegar a esposa, pegar o neto, pegar a filha, o genro, e aqui bem pertinho na praia, que é 5 minutos, e caminhar na areia, conversar com a esposa, aproveitar os momentos. Não interessa a briga que você tem. Aliás, briga de casais é só assim: o marido bota uma pedra na frente, a esposa bota outra. As discussões vão acontecendo. A espiritualidade negativa está ajudando a vocês a ficar legal, vir para o casamento, e vocês botando pedras. Está na hora de tirar essas pedras. Valorize o que Deus deu. Quando você desencarnar, quantos homens estão por aí hoje, mulheres, andando no sítio, na fazenda, ninguém fala comigo, eu pago o salário, esse cara não fala comigo. Eu vou dar as contas desse cara, ele continua vindo. Nem sabe que já desencarnou, mas apegado a mamão, apegado ao ouro, apegado à casa, apegado à piscina, à fazenda, o gado dele, ele não vai ver que ele morreu. Aqui não pertence mais a ele. E somente abrindo as mãos e deixando Deus agir, é que ele vai conhecer nosso lar. Você deixou, falou, e foi relatado por Chico. Certa vez Chico foi visitar, como sempre, o cemitério, e tinha um homem sentado com a Bíblia na mão, de paletó e gravata, focado, Jesus vem te buscar. Emmanuel disse: Chico, por que ele está aí? Vamos ajudar ele? Não, não podemos ajudar, ele tem que querer. Ele que tem que querer ser ajudado. Ele está ali sentado esperando que Jesus venha buscar ele. Jesus veio buscar somente um homem para nos mortos. Que a gente sabe quem é, eu digo agora, para que todos conheçam também. Ele está ali há 50 anos, porque passou a vida inteira dizendo: Jesus veio me buscar. Mas ele não conhecia a verdade, porque ele não lia a Bíblia. Ele só ia para que os povos falavam. Em todo canto tem gente do reino, sabe disso, dentro da casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica e por aí fora. Muitos ex-bandidos, ex-drogados estão por aí. Mas se ele não conhece a verdadeira propriedade, talvez quando você desencarne você saiba. Outra coisa, vocês sabiam que as pessoas que suicidam, que vão provar dos suicidas, essas pessoas, elas, quando se suicida, ela se arrepende. Sabiam disso? No ato, o cara solta na ponta e pula. Quando ele pula, o espírito não evoluído, pode ir agora, meu amigo, já conseguiu o que eu queria, e ele vai se arrepender do que está acontecendo ali. Cometeu o suicídio. Ele tirou aquilo que Deus deu para ele, o livre-arbítrio. Vocês que são católicos, evangélicos, mas os católicos principalmente, que isso vem da época de Roma. Eu não sei a palavrinha, eu
não me lembro bem da palavrinha, mas é uma parte que na missa dizemos: nasceu de Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, está ao lado do Pai para julgar os vivos e os mortos. E aí, por que Jesus teve que descer à mansão dos mortos? Jesus precisava. Aí um certo dia, em uma palestra, o irmão falou, o palestrante, e disse mais: Jesus, quando estava no Calvário sendo chicoteado, Jesus foi traído por 30 moedas de prata, não é isso? É verdade? Mas se você for lá no Velho Testamento, como Jesus foi tão desvalorizado, que no Velho Testamento Dalila traiu Sansão por 300 moedas de prata, e Jesus foi traído por 30 por Judas. Quem foi que Jesus, no alto do seu Calvário, levando a cruz, tem um momento que ele para? Ali o Espírito divino, um anjo, diz no ouvido de Jesus: Judas se enforcou, se matou. Jesus vai, desencarna em corpo, elevado aos céus, etc., que vocês todos conhecem. Mas Jesus desceu realmente à mansão dos mortos. Jesus foi pessoalmente resgatar Judas. E Judas não ainda cumpriu a missão dele, porque Judas traiu. Judas cometeu suicídio. E ele estava no plano de Deus. Tinha que alguém trair Jesus. Judas foi o mais forte de todos. Sufocado pelo amor de Jesus, sufocado pelo que Jesus fazia, falava e curava. Caramba, esse cara está curando, está trazendo gente morta, como Lázaro, eu vou fazer o quê? Eu vou vender e vocês vão ganhar muito dinheiro. Era isso foi o que Judas passava. Traiu Jesus. Traiu, cometeu, e a lei do retorno, ela está aí, e é provada em Judas. Nas informações que os irmãos vêm do plano espiritual, dos nossos palestrantes, da espiritualidade que nos ensina, que nos conforta, que nos traz entendimento e conhecimento, Judas reencarnou para poder começar a fazer o trabalho dele com os apóstolos. Judas reencarnou na França, no corpo de uma mulher chamada Joana d'Arc. Joana d'Arc, ainda muito jovem, começou a receber mensagens divinas para dar informações ao rei da França. Assistam depois o filme Joana d'Arc, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E Joana d'Arc, o que aconteceu? Foi levada para falar com o rei da França, jovem, virgem, foi levada. E tudo que ela disse para o rei da França fez, e a França começou a se tornar uma nação poderosa. Mas a igreja católica não permitia aquilo, não aceitava aquele anjo que vinha para ela. Alguns dizem que era Nossa Senhora dando informações para Joana d'Arc, mas era o próprio Judas reencarnado no corpo daquela mulher. E Joana d'Arc foi traída também. A igreja fez um acordo junto com o rei da França, porque quando Joana d'Arc chegou, o bispo juntou todo mundo na igreja, o próprio rei, muita gente virada: deixa essa menina entrar que tanto diz coisas para mim, vamos ver se ela é uma enviada de Deus, Nossa Senhora. O rei da França colocou um substituto para ele no trono, com coroa, cozinha, e fez com que tragam ela. E o rei foi dar por meio da multidão. A guarda trouxe, se ajoelhou perante o rei, encostou, mas ela não se ajoelhou. Se ajoelha, Joana d'Arc, você está perante o rei. Ela olhou e disse: ele não é o rei. Ela vira-se, vai no meio da multidão, passando, todo mundo lá abrindo. Ela chega perante o rei, que estava lá se escondendo, dando um de plebeu, se ajoelha e diz: este é o rei. E o rei passa a acreditar nela e começa a obedecer. E ela vai para frente da batalha. O rei: vamos
A própria igreja diz lá que era santa quanto era de armadura na frente, para ver se ela vence a guerra com os outros. E ela foi com espada, com escudo, tudo. E naquele caminho que ela foi, ela venceu. Só foi atingida uma vez, quando ela teve dúvida. E o que é que a igreja fez? Um acordo com o rei fez um acordo com as outras nações. As outras nações, tira essa bruxa, isso é bruxa. E naquela época era assim, considerava a pessoa bruxa. E Joana d'Arc foi traída. Lembra alguma coisa? Judas traído, Judas traidor e Joana d'Arc traída. E ela foi para a fogueira, virgem, jovem, queimada como bruxa. Ali foi Judas, que teve a vida natural interrompida, não ele que interrompeu, e foi traído. A lei do retorno, ela está em todo momento. Então, gente, conta essa história para vocês entenderem que não é de agora que nós temos a espiritualidade agindo. Quando a gente pega o celular, muitas vezes tem tantos vídeos aí de pessoas sendo devoradas, mulheres sendo matadas, o homem matando a mulher com ciúme, aquele negócio todo. Lei do retorno para a mulher. Mas nós podemos mudar isso, orientando as mulheres. Separou-se do marido, o marido quer te tratar como propriedade, aliás, ele quer ver, trata você como propriedade. E nós temos que entender que nada é da gente, tudo é de Deus, não é nosso. Essa verdadeira propriedade está no reino dos céus. E como é que você leva essa riqueza para o reino dos céus? Como é que você vai fazendo sua riqueza nos céus? No nosso lar, no plano espiritual. É você pegando uma das suas casas, um terreno que você tem muito bom, faça uma casa espírita, faça uma igreja, monte uma capela para oração, independente da sua religião. Pessoas precisam escutar a espiritualidade. As pessoas precisam. Porque o momento mais importante para vocês irem para a casa espírita não é para vocês que eu estou falando. Eu estou falando para mim. Eu estou falando em voz alta. Eu que tenho que aprender cada vez mais. Mas vocês têm o direito, estão aqui para adquirir conhecimento e limpar a alma. Não esqueça da hora do meu irmão, que eu falo muito. Faltou 5 minutos e me avisa, por gentileza. Tudo é providência divina. Então aproveite os momentos que vocês estão em família, desacelere. Não custa nada. Vamos chegar em casa às 8 horas, minha gente, para dormir, para os artistas, bem aí, é R$15 de Uber. Às vezes a gente não tem nem 5 para comprar um pão. Mas se der, vou para lá e voltar, vou pegar um Uber. Vou com meus filhos, minha família, vou lá, tem um carro mais novo. Chega na praia ali do Forte, aí vai fazer uma caminhada até a Praia dos Artistas, dá uma piruada ali naquela feirinha de artesanato, como a gente fala vendedor, né? Chegou a abelha, o vendedor até hoje tem isso. Vou lascar o vendedor fica olhando pro outro, aí fala assim, é abelha, só para abelhar e ir embora, não compra nada. Eles estão enganados também, as pessoas compram. Enfim, um passeio, a esposa, você tem dinheiro, adorei esse vestido. Ela não precisa mais nada. Aliás, não precisa nem dizer que não tiver dinheiro. Você olha assim, muito vestido massa para a gente ir para a praia e fica lá. Aí você vai numa outra loja que é mais barato, compra o vestido. Você nem botar embalagem na sacolinha mesmo, chega em casa do trabalho e diz, amor, querida, isso aqui ó, trouxe para você. Pequenos mimos, não tem dinheiro para comprar um vestido, então um batom, chocolate. E as esposas também. Meu amor, gosto de um doce de banana. Eu tenho 2 aqui e vou fazer um docinho de banana. Para quando eles chegarem, tem um docinho de banana. Melhore a vida de vocês. Parem de só bater boca um com o outro. Porque os casamentos se destroem, na grande maioria, é porque a espiritualidade inferior está agindo. Escutem ou leiam um livro de Chico Xavier, aconteceu na casa espírita. Enquanto nós estamos reunidos no Natal, para celebrar o Natal, a família reunida, eles também se reúnem para articular planos para acabar com sua família, com você. E se você valorizar a verdadeira propriedade que Deus lhe deu,
não se separe. Vá para a igreja. Vá para a igreja católica, vem à casa espírita, vá para a sua igreja evangélica. Vão buscar Deus? Não. Até porque a Bíblia diz que Deus não está em templo feito pelo homem. Espiritualidade está. Um certo colega disse para mim uma vez, sem críticas, viu? Me perdoe se eu falar isso. Na igreja ali, o que tem mais é ex-sapatão, ex-corvo, ex-bandido, ex-ladrões, maconheiros. Que lindo, que maravilha. Ali é tábua de carne, ele recebe tudo. Aí eu não entendia, tábua de carne. Uma senhora dizia sempre isso para mim. Eu passei uns 4 anos tentando entender aquela expressão. Antes dela desencarnar, eu perguntei, me diga uma coisa, por que tábua de carne? É porque carne você bota carne de frango, tábua de carne você bota carne de frango, peixe, carne, linguiça, tábua de carne vem tudo. Aí se for assim, todo canto tem tábua de carne. Não é verdade? Todo canto tem. Que tal deixar de falar de tábua de carne e orar pelos que já chegaram aqui? Que tal fazer a caridade, agradecer a Deus pelo que você tem e fazer a oração pelos presos que você não conhece, mas é o mais próximo que está de você? Caridade não é só você doar sacolão, mas a gente fala que não, de você fazer uma sopa, doar um dinheiro, ou seja, o que for. Caridade é você abrir a porta da sua casa, olhar, bom dia vizinha, ir lá apertar a mão como você está, transmitir um pouco de energia boa para aquela pessoa através de um abraço, um sorriso. Caridade é você limpar a sua calçada, olhar ali para a vizinha, vou limpar também, botar tudo no lixo. E não vou botar o lixo na porta dela, não, botar na minha, que a ação é minha. Em vez de ficar chateado que o vizinho botou uma sacola de lixo na sua frente, agradeça porque está vivo, agradeça porque está vendo. Se lembre, mas quando não veio, mas quando não está vendo. Vocês acham que vocês têm problema? Todos nós temos. Eu não considero problema na minha visão. Tudo Deus tem um porquê, o dia e a hora. Quando a gente escuta, é no tempo de Deus. Quantos anos Moisés passou para encontrar a terra prometida? Quantos anos o rei, aliás, José ficou preso, traído pelos irmãos? Quantos anos vocês vão ter que esperar para mudar? Quantos anos a gente vai parar e começar a valorizar a verdadeira propriedade? Para que a gente leve sua propriedade para lá. Qual é a propriedade que Marconi está falando agora? O amor, a caridade, o respeito. Porque se você criar, como é que você vai criar? Jesus disse, segue-me, vendes tudo que tem, dai aos pobres e segue-me. Aquele homem teria, e tu terás uma riqueza no reino dos céus. É isso que Jesus diz no Evangelho do Espiritismo, na nossa Bíblia tradicional. É o que se prega por aí. Orem, agradeça a Deus que abriu os olhos e está vendo. Eu todo dia eu acordo, antes eu não acordava assim não, eu reconheço. Mas certos dias da vida orando, as mensagens espirituais que vêm, eu já acordo e digo, abro os olhos e digo, Deus, não foi que eu só dizer, quem sabe amanhã? Eu vou fazer meu dia a dia. Ando como que recebi a obra, o milagre. Peço a Deus o milagre e vivo que acredito que já recebi o milagre. Eu digo sempre assim, antes de desencarnar, eu vou abrir os olhos e ver minha família ainda. Então eu tenho um dia, uma meta. Pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 20 anos. Mas quando eu abrir os olhos, eu vou estar vendo. Isso se chama fé. Se você não está pronta para abraçar um vizinho, uma familiar, porque não consegue perdoar, pobre de ti. É mais fácil o camelo entrar por buraco na agulha do que nós entrarmos no reino dos céus. A gente não é mais do que Deus. Jesus perdoa, por que você não pode perdoar? Por mais que a pessoa faça errado com você, perdoe, se perdoe, siga em frente.
Não é esquecer que você olha ali para a pessoa e diz, gente, não quero ver a cara desse povo bem de longe. Não, não é assim não. É olhar e Deus te perdoe, eu te perdoo também, peço perdão. E continue sua vida. Abra as mãos, aceite o que estão lhe dando. Diga sempre sim para a vida. Só tem feijão e arroz. No Haiti, meus colegas estavam lá, quando eles pegavam um pacote de biscoito na missão do quartel, os pacotes de biscoito levavam pacote de biscoito ali, esses pacotes de biscoito cheiroso, que quando o creme cai, quando você começa a ver, começa a fazer aquele estralado quebrado, que é o plástico, né? Quando ele começou a falar, rapaz, quando eu comecei a abrir o pacote de biscoito de creme cai, para tomar uma caixinha de suco, que é a ração que nós levamos para essa missão quando vai para a rua. Aí quando eu comecei, eu olhei assim, rapaz, os meninos todos assim, ó, tinha uns 30, me arrepiando, tudo assim, ó, se lambendo com uma botica de 8. Eu acredito que 4 biscoitos alimentou quase 30 crianças, porque eu não sabia o sabor daquele biscoito. Quando eu estava com saúde, que podia ver que eu determinava para onde ir, o que eu tinha que fazer. Eu pegava meu carro, eu botava pula, pipoca, algodão doce e alguns sítios por aí afora. Mas me doeu quando uma criança disse, aliás eu disse, um colega meu, Roberto, os colinhos já tirou do carro, botou na geladeira para ficar friozinho para mais tarde. Já está tudo beleza. Aí aquele menino puxa minha camisa, diga aí, eu me ajoelho, porque eu tenho que ficar da altura dele. O que você quer? Tio, me diga uma coisa, eu digo, o que é todo mundo? Vocês acreditam nisso? Martins, eu fui esse final de semana, no início do ano, passamos 10 dias lá. É tradição eu, minha irmã e meu irmão ir para lá. E lá, meu irmão parou do carro, aí ele chamou, me chamei de cobra preta para pedir para um rapaz já, senhor, Carlinhos, pelo amor de Deus, quando é que você vai me levar para ver o mar? Você sabia que tem isso também? As pessoas só conhecem o mar pela TV. O que você me diz? Aquela pessoa é eremita que mora na mata, nunca foi pangueiro, nunca de nada, mas tem o dom da palavra. Todos nós aqui somos médios. A mediunidade está no seu DNA. DNA é essa palavrinha que a gente tem escutado 10 anos para trás. Mas está no seu DNA o dom. Eu acredito que muitos desses dons você só descobre na casa espírita. Porque aqui não tem meia língua nem meia palavras. Seu Nestor disse e dizia, e eu digo, ei, você pensa que Jesus morreu para me salvar? Você está enganado, viu? E eu, caramba, eu escutava isso a vida inteira. E ele concluiu, não, Jesus morreu para lhe dar o direito do livre-arbítrio. E a partir daí você faz o que quiser com sua vida. Lei do retorno. Sim, Jesus morreu para te salvar, mas desde que a gente queira se salvar, cumprindo a lei de Deus. O apóstolo pergunta, qual é o maior de todos os mandamentos, Senhor? Eu te brinco sempre assim, o apóstolo diz, qual é a maior lei de Deus, Senhor? E Jesus diz, amarás ao teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E perguntam, qual é a segunda? Alguma atribuição, qual é a segunda? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, nessa passagem bíblica, que não é paródia, é a verdade. Senhor, tudo eu tenho feito. O que mais me falta para alcançar o reino dos céus? Vai, pega tudo que tens, vende e dai aos pobres, e assim alcançarás uma riqueza no reino dos céus. E se ele baixou a cabeça e saiu, não morreu. E camelo naquela época, e agulha, não é o que a gente está pensando, né? Agulha pequenininha, tudo não, tem uma tradição. É igual quando Jesus diz para Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí a vida inteira, o galo canta. Galo, animal, cantor, de madrugada, de manhã, não, o galo não era aquilo não. Naquela época, galo era chamado aqueles homens que ao começar a noite, ele gritava luz e acendia as lâmpadas da rua.
os candelabros, os falavam que naquela época davam. E quando era para apagar de manhã, antes do sol nascer, o galo gritava de novo: luz, aí eu saía apagando. Eu estou dizendo luz, mas o nome era outro, mas era esse sentido. E ele cantava o galo para acender, para apagar a luz. E quando a gente muda de rua, novamente, quem tem a oportunidade de ir lá em São Luís do Maranhão, na ilha de Alcântara, só vai de navio, de barco, de lancha ou de avião. Lá você encontra, na cidade antiga, se você fechar os olhos e tirar todos os carros da rua, você volta 100 anos atrás. E uma parede você não pode mudar. A rua ainda é feita daquelas pedras de baleia, de óleo de baleia, as casas ainda são tradicionais, as fechaduras parece que tem quase 1.000 metros, tudo, até o pelourinho, uma pedra, tudo é época da escravidão, as casas. Você volta muito tempo atrás, e você tem a real dimensão de quanto tempo passou e você ainda não evoluiu. Nós estamos aqui para evoluir. O avião evoluiu, o carro evoluiu, tudo evoluiu, as comunicações evoluíram e continuam evoluindo. Está muito rápido. Novos seres estão nascendo que vai modificar a cultura, a religião, vai modificar muitas coisas. E a gente não pode deixar de seguir essa evolução. É o que se explica quando crianças nascem com 3 anos, com uma criança com 2 anos já, puxava a roupinha, sentava no piano e no piano. Tanto é que vem esse dom. Está no DNA. Quantas crianças inteligentíssimas que estão aí sendo autistas? Neste momento, nessa vida, a gente tem que valorizar tudo que tem, mas sabendo que não nos pertence. O corpo da mulher não pertence a você, homem. Se ela diz não, é não. Se ela diz sim, é sim. Procurem. Está brigado com a esposa, apontou? Peça perdão. Faça a sua parte e nunca mais repita o erro. Esses cabelos brancos da gente, a idade, é para a gente seguir a vida. Termino, meus amigos, nossa conversa. Não é puxar a orelha de ninguém. Como eu disse, eu estou palestrando, mas olhando para mim. Vocês que estão escutando, que ficam aí se identificando com o que acontece na vida de vocês. Mas não vamos deixar desencarnar, esperar desencarnar e olhar e, caramba, meu ciclo não é seu, a riqueza está aqui na terra para nós que estamos aqui encarnados. Usufruímos dessa riqueza. O mar, as ondas, a areia do mar, que ninguém para. Olhar para as nuvens, as estrelas. Como eu invejo vocês. Se vocês veem as estrelas, eu não vejo, eu só imagino. Como eu invejo vocês, que podem caminhar livremente para todo canto, porque eu não vejo. E o que é que eu faço com a minha inveja? Jogo no saco e aceito o que Deus me deu. Porque Deus me deu outro dom que eu pedia. Nem sempre eu vejo, mas quando Deus permite, eu vejo. Mas a espiritualidade diz para mim um dia: não é bom falar que você está vendo tal pessoa desencarnada, porque a pessoa pode me perturbar. Eu nem sempre realmente eu vejo. Mas quando tem um irmão para dar uma mensagem, eu pergunto a Deus na oração se eu posso aceitar, porque eu não tenho o dom e a paciência de Chico Xavier. Todos nós temos problemas. Eu tenho em casa uma filha que está sendo perturbada espiritualmente, tenho uma esposa que é perturbada espiritualmente, nós 3 somos perturbados lá em casa, mesmo com muita oração. Mas eu tenho uma esposa e uma filha que não acreditam. A espiritualidade deixa fazer com o outro. Deixa cair, para você estar lá para poder levantar. É o que eu faço. Porque muitas pessoas são cegas, porque deixam as pessoas ler o livro dos Espíritas para depois falar de vocês. Como é que nasceu o protestante? Vocês evangélicos. Como é que nasceu? Não é evangélico, era protestante.
O padre antigamente rezava a missa em latim de costa, para ninguém ter acesso à Bíblia, a verdade. Lembra? Jesus dizia, em verdade te digo. Jesus sempre dizia isso. E ele disse também, em verdade te digo. Nos relata. O Papa, o Padre, alguém viu a Bíblia? Martinho Lutero olhou a Bíblia e disse, eita, não é do jeito que o Padre está falando não, viu? Começou a discutir, começou a protestar. Nasceu protestante. E as coisas foram evoluindo, tornou-se crente. E as coisas foram evoluindo, só tornaram-se evangélicos. E agora, por um destino da obra de Deus aí, agora são cristãos. Mas continuam muitos deles, muitos. Mais do que menos, aliás. Acreditar naquilo que a pessoa fala para você. Leia a Bíblia. Leia e estude o Evangelho segundo o Espiritismo. Façam algo por você e por sua família. Comece com o Evangelho no lar. Quem tem dúvida do que é o Evangelho no lar, peça orientação à pessoa da casa. É simples. Nós temos presidentes aqui que ainda não está assumindo de novo, não sei nem porquê, tem aqui. E é para assumir novamente. Orientar as pessoas. Como fazer o Evangelho no lar. Simples. Abrir o Evangelho, ler o texto, orar antes, Pai Nosso, Ave Maria, abre o Evangelho, lê o texto, pergunta para cada um que ele entendeu, cada um fala uma coisa, fecha o Evangelho, agradece a Deus, pega aquela jarra que você botou com água, bote no copo de cada um e tome, porque a água é pura, a água é vida. Quando Nicodemos pergunta para Jesus, ei, como é que o homem nasce de novo? Jesus diz, faz necessário o homem nascer da água e do Espírito. Então a mulher, o homem tem que entrar de novo dentro do ventre da mulher para nascer de novo? Eram os doutores da lei daquela época. Os doutores da lei que mais que Jesus saber. Jesus com 8 anos estava dando palestra para os doutores da lei na sinagoga. Quando se perguntou, Jesus, onde é que tu estava? Tu não sabe que tu estava na casa do meu pai? Casa de oração. Então não percam tempo com discussões, não percam tempo de deixar de andar no Evangelho. Foi dormir, ora, acordou, abriu os olhos, agradece a Deus que está vivo. Está com problema? Ora e continue em frente, porque Deus vai te dar a solução. Está aqui, está orando, agradeça a Deus e continue em frente. Está possessivo pelo que tem, desapegue. Apenas se usufruir daquilo que Deus te deu e segue em frente. Apareceu um problema no seio, pode ser um CA, não interessa. Segue em frente, vivendo a vida normal, se cuidando, porque o Espiritismo é uma regra. Nós acreditamos em Jesus Cristo, na fé, e acreditamos na ciência. Então você tem que continuar desse jeito. Acredite nos dois, porque o homem vem, as crianças estão vindo do plano espiritual cada vez mais evoluídos, e vem com tecnologias que vai melhorar o seu CA, vem com coisas, já apareceu a cura do câncer, mais de 30 tipos de câncer apareceu. Mas se lembrem da fé. Termino, meus irmãos, antes de fazer oração, que Jesus não perguntou para o cego, ele é cego de nascença? Jesus perguntou para ele, mas foi de nascença, a perna seca aí, né? Não. Jesus, Lázaro morreu faz 4 dias, está até fedendo. Jesus deixou acontecer, para mostrar que ele era Deus. Lázaro sai. Nós somos Lázaros, incrédulos. Olha ao seu redor, quantos milagres já teve na vida perto de vocês? Olhe para trás e veja a sua vida, desde que você nasceu, as consequências que parou para você olhar e dizer, estou numa casinha aqui, simples, minha família, meu esposo, está tudo bem, porque nós estamos para viver aqui de 15 segundos, 20 segundos a 100, 120 anos, isso passa tão rápido. Permita que Deus ache na sua vida, abra as mãos, ore, e a propriedade, faça nos céus com coisas boas.
É o legado que eu sempre falo. O seu legado é levar daqui para lá coisas maravilhosas. Toda vez que você faz um bem aqui, não é ser somente bom, tem que praticar a bondade. E se errou, não interessa. Chico Xavier tem um temazinho ali que eu não lembro, que ele diz: você não pode ir lá atrás e começar tudo de novo, mas você pode fazer a partir de agora um novo começo. Então comece, chegando em casa hoje, tirando essas pedras que impedem você de chegar perto do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, seja quem foi que você discutiu, não perdoa. Ore e peça perdão a Deus, ao Espírito que acompanha eles. Não interessa se a pessoa vai continuar não lhe perdoando, não interessa nada disso não, faça a sua parte e Deus fará dele. Para a gente desencarnar e voltar naquele mesmo ciclo familiar, no mesmo ciclo de amizade, a pessoa vai estar de todo jeito. Quantos pais e quantas mães olham para os filhos, tem raiva. Não sei por que eu não gosto disso aqui. Eu nunca vi uma pessoa na vida, não gosto dela, não sei com a cara dela. Foi isso. Vem de outras vidas. É difícil acreditar, né? Então façam assim, ó. Não é conselho não, é só ideia. Não acredita em Deus? Não conhece a energia de Deus? Então vamos falar o seguinte: para de respirar, que Deus está no ar. Feche os olhos, pare de ver, que Deus está no céu. A espiritualidade de todos vocês têm seus guias espirituais. Todos vocês têm aquele anjo amigo, mas ele só age se você permitir. Ele só age se você abrir as mãos. Dê um voto de confiança para vocês mesmos. Imagine que você está num carro, o combustível está lá acabando. Você está no carro na estrada, numa reta. E aí passa por você assim, uma tia, você, faz 10 anos que eu não vejo essa tia, eu vou passar mais um tempo sem ver. É tão bom lá, mas eu não vejo. E acaba realmente desencarnando você a tia e não vive ela, pelo menos para abraçar. E o ponteiro vai baixando, o combustível da vida vai embora, e as coisas boas estão do seu lado. Aí você chega aqui em casa, olha e diz: eita, meu marido desencarnou, eu tome choro. Aí você vai pensar que eu bem que podia ter feito isso aqui. Lembre-se, por exemplo, daquele apresentador Gugu Liberato, estava cheio de dinheiro. O que ele tinha a ver? Subir na escada e ver um ar-condicionado, e aqueles ar-condicionados chazinhos naquelas casas, refrigera a casa toda, um ar-condicionado central. E ele meteu o pé, pisando no gesso. Desencarnou. Deve ter ido para o plano espiritual, e agora eu posso dizer com certeza, embora ele fez muito, quando a pessoa desencarna, é que a gente sabe. Podia ter feito mais. O senhor Olivaldo, que é Olivaldo Rocha, né? Que tinha aquele shopping ali, até Bernardo Vieira mudou o nome para ele. Quem vocês sabiam que ele dava sacolão a todos os seus funcionários, todo mês? Quando o filho assumiu a presidência, o filho parou de dar sacolão para os funcionários. Passou 7 meses sem dar sacolão. E ele descobriu. Deu uma chamada no filho, chamou todos os funcionários e devolveu 7 sacolões para cada funcionário que ele tinha na Guarará. E continuou dando até o desencarno. O dia ele falou mais alto quando ele desencarnou. Eu acho que ele fez muita coisa boa. Tem pessoas que têm a propriedade dela e faz o bem. Você tem condições. Estou falando só de dinheiro não, de saúde. Que tal botar um prato a mais e convidar alguém para almoçar com você? Essa riqueza, essa verdadeira riqueza que você leva para o plano espiritual é a bondade, é o amor ao próximo, é a caridade. Se você não acredita nisso, continue aí esse combustível acabando. E quando desencarnar, não fique em cima da sua casa tentando falar com as pessoas e ninguém escuta. A casa é minha, eu nunca queria que esse cara entrasse na minha casa, não vai entrar, e eu acabo de entrar lá, não vai conversar todo mundo. Não é seu, tudo que está aqui pertence a Deus. Tudo. A gente só tem aqui a nossa vida, mas ela também pertence a Deus. Não lhe dá o direito de ter o livre-arbítrio e se matar, se enforcar. Quando uma pessoa se atira na cabeça, sempre quando o legista vai dizer que é suicídio, a bala não entra aqui e sai aqui não. A bala entra aqui e sai aqui, ó, porque ela se arrepende no momento que a bala está entrando. Se a espiritualidade divina não recebe.
Gente, boa noite a vocês. Até que Deus permita que a gente se encontre de novo e que vocês sejam guardados nas palmas da mão de Deus. Muito obrigado. Até uma próxima conversa. Obrigado pela paciência.